Ok. Está todo mundo vendo a gente, está todo mundo ouvindo a gente direitinho, tudo certo? Então tá bom, vamos lá. Nós vamos parar um pouquinho antes do final, para que vocês façam a pergunta de vocês, tá bom? Então anote a pergunta e aí no final a gente vai dar alguns minutinhos para fazer alguma pergunta ou algum comentário, se tiverem. Pode escrever aqui no chat. Ou pode fazer no chat durante. Escreva no chat durante, e aí no final, se você quiser falar alguma coisa ou perguntar para todo mundo ver, tá bom? Nós iremos ter, vai ser sempre pontualmente começado às 9 e pontualmente terminado às 10, no máximo 9h59, 10 horas no máximo. Tá? Mas a gente sempre vai querer acabar 9h59, 10 horas no máximo, tá bom? Só que a primeira coisa que nós vamos falar, eu acredito que todo mundo já pegou já está aí com o seu papel, já está aí com a sua caneta e com a sua Bíblia, ou com o seu iPad, com o seu laptop, assim, tem alguma coisa para você anotar, tá bom? E tenha aí a sua Bíblia. Então, se você não pegou a sua Bíblia, corra lá e pegue, por favor, e abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 3,16, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, tá? Por que eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16? Porque nós iremos colocar agora a Bíblia no banco dos réus, tá bom? Nós vamos colocar a Bíblia. Por que nós vamos colocar a Bíblia no banco dos réus? Porque antes da gente estudar Daniel e Apocalipse, a gente precisa saber se a Bíblia ela é confiável, se a Bíblia ela tem inspiração divina ou não, tá? Porque é o seguinte, eu não sei aqui quantos já brincaram de telefone sem fio. Você já brincou, amor? No telefone sem fio? Não, muito. Eu já brinquei. Gente, era muito engraçado, porque quando você fala o primeiro que fala, o último, vira uma coisa completamente assim... Nossa, é muito engraçado. É muito legal ver isso. Então, ou seja, se uma brincadeira que dura minutos, quando termina, a pessoa fala diferente do que o outro ouviu, quem é que garante que o que você está lendo hoje na Bíblia foi de fato o que foi escrito há quase 4.000 anos atrás por Moisés, por exemplo? Outra coisa, quem é que garante? Ok. Quem é que garante? Quem é que garante que, de fato, a Bíblia ela é da forma que nós estamos lendo? Por exemplo, Moisés escreveu A. Quem é que garante que nós estamos lendo esse mesmo A que ele escreveu? Quem é que garante que não mudou? Gente, são 3.600 anos do primeiro livro até os dias de hoje. Então, quem é que garante que, de fato, nós estamos lendo o que foi escrito? Como é que a gente sabe isso? Aí a gente pode falar o seguinte, mas em algum lugar, em algum museu na Europa ou em Jerusalém, deva ter os originais. Aí eu te pergunto, originais? Que originais? Não existe nenhum original. Não existe nenhum original. Não tem. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum original. Dá uma multada, amor. Okay. Não existe nenhum original da Bíblia, gente. Não tem. Agora, você fica perguntando o seguinte, como assim não tem original? Isso mesmo, não tem um original na Bíblia. E como é que eu sei que, de fato, é o que eu estou lendo, se não existe original para eu acompanhar? Como é que eu faço isso? Isso é um negócio que, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, impressionado. Eu fiquei assim, boquiabertado, porque não existe original. Então, quem garante que o que eu estou lendo foi de fato escrito? Então, vamos ver como a gente colocou a Bíblia no banco dos réus, como a gente colocou a Bíblia no banco dos réus, a gente vai deixar o réu falar, tá bom? Então, o réu, ele vai dizer, todo julgamento, o réu fala. E vamos ver o que a Bíblia vai falar a respeito dela. Aí estão os textos aí na tela, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte, leia, por favor, meu amor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso. Aí vamos ler agora 2 Pedro,
2 Pedro 1:21. Eu desconfio que eu posso ter escrito errado o versículo ou o capítulo. Mas está aqui. Mas está aqui, né? 1:26, É isso mesmo? Vamos lá. 2 Pedro 1. 21. Isso mesmo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que a Bíblia está fazendo? Está fazendo como todo réu faz. Ela está falando, ela está se defendendo. Então, ela está falando que toda profecia não foi dada por vontade humana, e ela está falando que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e ajuda. E quando a gente vai em São João 17, capítulo 17, diz o seguinte, leia, por favor, meu amor. Capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Exatamente. É lógico, como todo réu, a Bíblia vai falar bem de si mesma. Ela está falando que a palavra dela é a verdade. Tá? Mas quem garante que o que nós acabamos de ler foi realmente Paulo e Pedro que escreveram? Quem garante se... Olha só, para pensar. Moisés escreveu há mais de 3.600 anos atrás. Tá? Os originais não existem. Não existem por quê? Um motivo óbvio. O papiro ele era feito de plantas da margem do rio Nilo. Então, ele desfalecia, ele acabava, ele rasgava, ele acabava muito rápido. Por isso que houve a primeira mudança tecnológica do papiro para o couro, que são os manuscritos, os rolos. Os rolos. Então, ou seja, a primeira mudança tecnológica aconteceu porque se deteriorava. Então, o que eles faziam? Então, quando Moisés escreveu ali no papiro, os copistas, os escribas, eles já escreviam, faziam várias cópias, para quando a primeira ia acabando, ia ter na segunda, eles iam copiando, aí eles perceberam que não ia vencendo, porque acabava muito rápido, e aí partiram para as peles de animais, que eram os pergaminhos, e aí ficaram nisso até a invenção do papel, né, como nós conhecemos hoje, e depois a impressão com Gutenberg, tá certo? Então, ou seja, até acontecer isso agora, recentemente, então, eles iam escrevendo. Então, o que acontece, gente? Não tem como ter original, porque isso ia se acabando. Isso iria se acabando, ok? Então, ou seja, com isso, não existe original nenhum. E aí, como é que a gente sabe que o que a gente está lendo é, de fato, o que eles escreveram? Como é que a gente sabe que a Bíblia é a inspiração de Deus? Porque não existe original, não tem como a gente saber. Como é que a gente faz isso? Aí que está um negócio interessante, que existe uma matéria acadêmica, entendeu? Uma matéria acadêmica chamada crítica textual. Entendeu? Essa matéria, quem faz aí letras, quem faz aí direito, quem faz todos esses cursos, sabe que existe. Isso não é uma ciência inventada por cristão. Isso é uma ciência assim, secular, é uma matéria secular que utiliza para fazer a crítica dos textos, para saber se o que você está lendo hoje é de fato o que foi escrito. Então, a crítica textual, ela faz a crítica dos textos, dos livros milenares, das obras milenares, das obras centenárias, para você ter certeza se o que você está lendo foi de fato o que o autor escreveu, ou se foi mesmo daquele autor que escreveu, ok? Então, como é que é feito essa matéria? Essa ciência é feita o seguinte, ela pega várias cópias que a arqueologia vai achando, ela pega várias cópias, ela junta tudo e faz o estudo, tá ok? Então, como é que foi feito? A arqueologia, ela vai encontrando as cópias, e aí vai se juntando, e aí vai fazendo o estudo. E como é que é feito esse estudo? É o seguinte, quanto mais cópia tiver, melhor. Quanto mais cópia tiver, melhor para o estudo. Por quê? Você vai ter mais comparação, tá ok? Então, o que a crítica textual faz? Por exemplo, aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, tá? Colocando um exemplo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Aí se encontra, por exemplo, 10 textos, a arqueologia, ela encontra 10 cópias antigas, tá bom? Mais próxima do original, e
Só que 7 está escrito, tudo posso, e 3 está escrito, tudo quero, naquele que me fortalece. O que a crítica textual faz? Ela vai pegar, vai fazer o aparato crítico, ele vai pegar outros autores que falaram a respeito desse texto, o como eles comentaram, vai pegar as cópias mais próximas do original. Por exemplo, se o original foi escrito no ano 1 depois de Cristo, então as cópias mais próximas do ano 1 é o que eles vão ali juntando para poder ver. Então, por exemplo, tá ali, tudo posso naquele que me fortalece, aí tem algumas que falam tudo quero, aí tem umas que falam assim, tudo peço, entendeu? Tudo quero, tudo peço naquele que me fortalece. Aí, como que a crítica textual vê? Então, a maioria mais antiga está falando tudo posso, então a crítica valida tudo posso. Então, certifica. Então, é uma matéria científica. Então, o estudo científico, ele faz assim, ele pega o maior número possível, ele faz o estudo, faz a análise, pega o texto, então, vê o que mais combina, o que está mais dentro do contexto, dentro do texto, e aí o cientista pega e fala o seguinte, não, aqui está óbvio que é tudo posso, e as cópias mais antigas, próximas do original, está falando tudo posso. Então, o maior número de cópias está falando isso, e o que mais tem lógica no texto, e aí a ciência vai lá, essa ciência vai lá e pá, dá o tique e fala assim, isso daqui é o original, entendeu? Então tem um aparato crítico, tem ver a questão de todos os textos, todo o que é comentado de outros autores. Então, é uma ciência muito bem detalhada, muito bem feita, para que possa chegar e falar o seguinte, olha, esse daqui você pode ler tranquilo, que é o que o autor escreveu, ok? Então, por exemplo, vamos lá, quando você pega ali eu peguei aqui as 10 maiores literaturas clássicas do mundo, que ninguém contesta, literaturas milenares, e escolhi apenas 4, tá? Então, só para você entender, se ficou claro, é o seguinte, a arqueologia encontra, porque nenhum texto milenar tem original, nenhum. A Bíblia, os escritos de Platão, de Sócrates, Homero, Demóstenes, nenhum dessas literaturas milenares existe original, porque se perdeu com o tempo. Não existe. E você vê isso, a sabedoria de Deus nisso aí. Porque se existisse o original, por exemplo, no ano 300, o Diocleciano, ele mandou queimar todas as cópias que existiam da Bíblia. Todas as cópias. Então, se existia um original, ele ia naquele original, rasgava e acabou. Todo mundo ficava sem Bíblia, já era. Então, o que Deus fez? Fez o máximo de cópias possíveis no mundo inteiro. Então, se copiava muito a Bíblia. Se copiava muito. Tinha os escribas, que a função deles era copiar a Bíblia. Entendeu? Tinha ali no Novo Testamento cópias coletivas. A pessoa ia lendo e várias iriam copiando ao mesmo tempo. 10, 15 pessoas ao mesmo tempo copiando. Então, ou seja, essas cópias elas foram assim disseminadas no mundo inteiro. Então, não tinha como destruir a Bíblia. Então, não tinha o original. Então, Jesus podia, pelo poder dele, ter mantido o original. Mas se ele fizesse isso, ia dar um tiro no pé. Então, ele não fez. Ele fez com que fosse o máximo possível de cópias escritas no mundo, e aí, para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia hoje. A grande questão é, essas cópias foram copiadas de forma correta? O que nós estamos lendo hoje é fidedigno? É de fato o que João, que Isaías, Jeremias, Moisés escreveram? É isso que a gente está vendo. E é isso que a crítica textual, essa ciência, ela fez. Então, o que a crítica textual faz? Ela pega um autor milenar, ela utiliza de outra ciência, que é a arqueologia, tá bom? E aí encontra aquele número, por exemplo, encontra um número X de cópias, aí ela vai nas mais antigas, mais próxima de quando o autor estava em vida, e aí ela pega e faz todo esse estudo que eu expliquei para vocês, do contexto do texto, outros autores comentando,
quanto mais textos falando sobre aquele assunto. Então, por exemplo, é muito importante você achar centenas, por exemplo, de cópias, que com centenas você consegue comparar. Então, por exemplo, você acha 100 cópias do texto Tudo Posso naquele que me fortalece. 80 cópias mais antigas fala Tudo Posso. As 20 cópias mais modernas fala Tudo Peço. Então, fica óbvio que é Tudo Posso. Entendeu? Porque quando você lê o texto, o contexto não pede o Tudo Peço. Além de pedir o Tudo Posso, quando você vê as mais antigas, próximas do original, está falando Tudo Posso. Ficou claro essa questão da crítica textual? Se não ficou claro, mande a sua pergunta aí, que eu explico novamente, tá bom? Mande novamente aí, ok? Então, vamos lá. Eu peguei aqui as 10 literaturas clássicas mundial, que ninguém contesta, ninguém. Então, uma delas, por exemplo, é Platão. Se você for em qualquer universidade do mundo, nenhum aluno levanta a mão e fala assim, professor, o que eu estou lendo de Platão hoje, foi de fato o que foi Platão que leu? Foi Platão que escreveu? O que eu estou lendo foi de fato o que Platão escreveu? Ninguém questiona isso, tá? Por que ninguém questiona isso? Porque teve a crítica textual. Agora, vamos saber qual é o material que a crítica textual utilizou para atestar. Porque os escritos de Platão que nós lemos hoje, a crítica textual atestou. Então, vamos ver quais são os materiais, qual foi se foi denso ou não esses materiais que essa ciência utilizou para atestar essas literaturas clássicas. Então, vamos começar aqui por Homero. Homero foi quem escreveu Ilíada e Odisseia, tá? Todo mundo conhece ali a história do cavalo de Troia. Quem que não conhece, né? Que fala assim, o presente grego, né, que pegou um cavalo de madeira bem grande, colocou um monte de soldado e eles colocaram dentro da cidade e aí conquistou a cidade. Então, ou seja, a guerra de Troia, todo mundo conhece essa história. E ninguém fala o seguinte, escuta, o que eu estou lendo aqui realmente é o que Homero escreveu? Porque a crítica textual, ela atestou. E qual foi o material que ela utilizou? Olha só, a arqueologia encontrou 643 cópias antigas, tá? Antigas. Quando eu falo antigas, não é de 10, 20, 30, 50 anos atrás, não. É antigas mesmo, é de séculos atrás. Tá? Porque você pega o Homero, ele nasceu antes de Cristo. Tá? Então, você precisa achar, quanto mais próximo da data de escrita, né, do ano que essa pessoa estava viva, mais confiável. Tá bom? Porque, por exemplo, em 200, 300, 400 anos de diferença, é possível modificar. É possível modificar. Porque no microfone, sim, o telefone você viu. Você viu assim, no começo é uma frase, e aí chega no final já está totalmente exatamente. Então, vamos lá. Homero, eles encontraram 643 cópias. A cópia mais antiga, eles não conseguiram achar mais antiga que isso. A mais antiga, ela tinha uma diferença do original de 500 anos. Vocês entenderam? Eles foram encontrando cópia antiga, cópia antiga, cópia antiga. A mais antiga, ainda ela estava 500 anos na frente do original, que não existe mais. 500 anos na frente. Eles não encontraram nenhuma cópia mais próxima do original. A mais próxima tinha 500 anos. Era 500 anos depois que o original foi escrito. E ninguém contesta Homero. Eu faço uma pergunta. Em 500 anos, dá tempo de modificar muita coisa ou não? Claro que dá. Porque, ou seja, foram 500 anos copiando, até chegar na mais antiga. Então, a mais antiga tem um gap de 500 anos até o original. E ninguém contesta se, professor, o que eu estou lendo aqui de Homero foi ele mesmo que escreveu? Ninguém fala isso. Agora a gente vai para Demóstenes, tá? Que uma das obras que ele escreveu foi Coração da Coroa. Demóstenes, a crítica textual encontrou apenas 200 cópias. A arqueologia encontrou apenas 200 cópias antigas. Tá? E a mais antiga que eles encontraram tinha uma diferença do original de 1.400 anos. Então, o Demóstenes escreveu, passaram-se 1.400 anos, e aí é a cópia mais antiga.
Gente, em 1.400 anos, dá para modificar muita coisa ou não dá? Dá para modificar muita coisa. Eles não... Muda muito. Muda muito. Eles não conseguiram encontrar uma cópia mais próxima do que 1.400 anos, ok? Eu estou vendo aqui a dona Jovina, minha tia preferida. Tia, a senhora está entendendo tudo? Faz um joinha. Está entendendo? Ou, ó, tá assim ou assim? Tá assim. Ótimo, beleza. Então, olha só. Então, o Demóstenes, a cópia mais antiga, tinha um gap, uma lacuna de 1.400 anos, gente. Gente, 1.400 anos. É possível modificar muita coisa. Ninguém contesta. Ninguém contesta. É a mais antiga que eles encontraram. Tem essa diferença de 1.400 anos. E aí a gente vai para Heródoto. Heródoto tem apenas 8 cópias que a arqueologia encontrou. 8 cópias. Não é nada. 8. E a mais antiga, 1.400 anos depois do original. Ninguém contesta. E agora a gente vai para praticamente aí o pai da filosofia, né, que era aí o aluno de Sócrates, que boa parte da nossa cultura hoje tem muito o que Platão fala, Platão diz, todo mundo conhece o Platão, tá certo? Sabe quantas cópias a arqueologia encontrou? Sabe quantas cópias a crítica textual teve acesso para poder ver se realmente é o que nós estamos lendo, foi o que Platão escreveu? Apenas 7. Apenas 7 cópias. E sabe qual é o tempo da última cópia para o original? O gap, o espaço, a lacuna de anos, 1.200 anos. Você tem noção, gente? 1.200 anos depois é a primeira cópia que eles encontraram. Te faço uma pergunta. Em 1.200 anos, dá para modificar muita coisa do que Platão escreveu? Quem é que garante que em 1.200 anos foi isso mesmo que Platão disse? Porque a cópia mais antiga que eles encontraram ainda tinha 1.200 anos depois de Platão. Porque Platão nasceu bem antes de Cristo. Então, é bem antigo. É bem antigo. Então, o mais antigo que eles conseguiram ainda tem 1.200 anos de diferença. Dá para modificar muita coisa ou não dá? É claro que dá. Agora, você vê alguém falando o seguinte, professor, isso aqui que Platão escreveu, que eu estou lendo, é de fato o que Platão escreveu? Porque 1.200 anos dá para modificar muita coisa. E ninguém contesta, ninguém fala. A crítica textual validou apenas com 7 cópias e ninguém fala nada disso. E está todo mundo falando da Bíblia. Por isso que nós colocamos a Bíblia no banco dos réus. Agora é o seguinte, a crítica textual conseguiu fazer o trabalho com a Bíblia? Existem cópias antigas? Como que é esse processo? Quantas cópias, quantos anos de lacuna existe da cópia mais antiga para o original? Vamos saber agora e vamos começar pelo Novo Testamento, ok? Novo Testamento. Chutem aí, coloca aí no chat. Coloquem aí. Quantas cópias vocês acham que eles encontraram do Novo Testamento? Tá? A gente viu que de Platão foi 7, Heródoto 8, Demóstenes 200, e Homero é o que mais tem da literatura, das 10 literaturas clássicas do mundo, é o que mais tem cópia, que foi 643. Quantas cópias vocês acham que encontraram do Novo Testamento? 90. Ó, tem gente com fé aí. 90. Vai, fala aí. Quantas que vocês acham? Quantas cópias vocês acham? Tem gente com fé. Coloca aí. Coloca aí. Gente, é o seguinte. Olha só. Beleza. Vamos lá. 8. Olha, tem gente com pouca fé. Mas é porque ele falou 90, daí você falou assim, tem muita fé, e foi para 8. Olha só, vamos lá, gente, é o seguinte, o Novo Testamento... Deixa eu ver se 100. Olha, tá com fé aí. Já chutou para cima. Opa! 500. 500, bacana. Ainda mais. É isso aí. Gente, é o seguinte, estão preparados? Estão todo mundo sentadinho? Tá sentadinha, tia? Tudo certo aí? Então, eu vou falar para vocês não caírem da cadeira. Segure. Gente, o Novo Testamento foi encontrado, a arqueologia encontrou. Vocês lembram que nós encontramos 7, 8,
e no máximo 643. Tá? E Platão, que é o mais assim, apenas 7. Tá? O Novo Testamento nós temos 15 mil cópias. Gente, 15 mil cópias. Lembra que eu falei o seguinte, quanto mais cópias, mais você consegue fazer um trabalho perfeito para saber se de fato o que você está lendo hoje foi o que o autor escreveu. Só no original, na língua original, 5.700, que foi no grego. Tá? E nas outras línguas, 9.000. Ou seja, mais de 15 mil cópias antigas. Não estou falando agora, não. Agora são bilhões. Estou falando antigas. Antigas. As mais próximas do original. Tá? Aquelas milenares. Beleza? Agora, a gente viu que Platão tinha uma diferença de 1.200 anos da última cópia, 1.200 anos de quando ele escreveu. Dá para mudar muita coisa. Vamos ver agora a Bíblia. Gente, é o seguinte, para a ciência assinar, para não ter dúvida, na verdade, é 10 anos, são 10 anos, tá? Mas para não ter dúvida, tal, eles colocaram 15 a mais e a diferença é 25 anos. A primeira cópia do Novo Testamento tem uma lacuninha de 25 aninhos. Ou seja, quando essa cópia foi escrita, João ainda estava vivo, porque é do livro de São João, que é do livro de São João, capítulo 18, versículo 31, chamado Papiro 52, que está em Manchester, na Inglaterra, tem lá no museu, você pode encontrar, nós vamos colocar aqui, ok? Para vocês visualizarem, ok? Vamos lá. Se eu consigo passar, não consegui. Não conseguiu? Oh, isso aqui. Volta aqui um pouquinho. É isso mesmo. Não, é esse aqui? Ah, não, foi... Não, é esse. Esse. Olha só, gente. Esse é o Papiro 52, ele é bem entendeu? Gente, que está em Manchester, é assim que fala? Eu estou falando em português? Sim. Isso aí. E isso é interessante, esse achado, porque há alguns séculos atrás, um grande pregador chamado Bultmann, ele tinha descredibilizado a Bíblia, porque não tinha nenhuma cópia antiga ainda, não tinha encontrado esse Papiro 52, não tinham encontrado ainda, tá? Então, ele criou a teoria das fontes. Se você for hoje na Harvard, na Oxford, em qualquer universidade por aí famoso no mundo, eles acreditam na teoria das fontes. O que é essa teoria? Que a Bíblia, que quando você lê ali os milagres, na verdade ali é uma invenção, na verdade não houve milagres, então tudo é explicável, tudo é humanamente explicável, não houve milagres. Então eles fizeram isso porque ainda não tinham ainda essa comprovação que você está vendo aí, que é do Papiro 52. E aí, por causa disso, por causa desse pregador, o Bultmann, que como não tinha, como a Bíblia foi descredibilizada, como ela foi descredibilizada, iniciou o como é que fala? Pentecostalismo. Isso mesmo, eu não vou tentar falar de novo, eu não vou conseguir. Isso mesmo começou, porque é uma vertente do cristianismo que não precisa de ler Bíblia, nada, é só sentimento, emoção, e rodopia e tal, não sei o quê. Então, assim, sem descredibilizar, mas é uma questão que eles atribuem à questão do Espírito Santo por causa desse pregador Bultmann, que iniciou esse processo. Vocês estão entendendo? Então, quando descobriu ali esse Papiro 52, tá? Na hora, acabou a tese do Bultmann. Acabou a tese dele. E hoje, nós temos aí, para você ver, se você conseguir ir lá na Inglaterra, você vai ver uma cópia que tem apenas 25 anos depois do original. Você só encontra isso na Bíblia. É só na Bíblia que você vai ver isso. Nenhum outro livro milenar tem uma comprovação tão violentíssima como essa. E aí, quando a gente vai para o Velho Testamento, é interessante quando a gente vai para o Velho Testamento, é o seguinte, eu deixei o Velho Testamento por último, porque o Velho Testamento ele vai ser a cereja do bolo. Ele vai ser a cereja do bolo, ok? Então, o que acontece? Eu vou aqui, antes de falar do Velho Testamento, eu vou falar para vocês aqui a respeito
da... Cadê aqui? Eu peguei... Eu quero falar para vocês aqui das versões da Bíblia. Isso. Ok? É o seguinte, a Bíblia, no Novo Testamento, ela contém 15% de erro. Tá? O que é esse 15% de erro? Esse erro ele não muda o contexto. Ele não muda a história. Por exemplo, alguém falar o seguinte, estavam todos estudando sobre a veracidade da Bíblia no Brasil. Não muda eu ocultar que eu estou nos Estados Unidos. Não muda. O fato é que nós estamos estudando a Bíblia. Entendeu? Esse é o fato. Então, existem esses erros, tá bom? Que são erros de copistas. Conforme eles foram copiando, eles foram acrescentando alguma coisinha, mas que não mudam o contexto. Aonde você vai encontrar esses erros de copistas? Nas Bíblias que tem escrita revista e corrigida. Então, olha ali a sua Bíblia. Se ela tiver escrita revista e corrigida, ela vai ter esse texto recebido, que são as variantes, que são esses acréscimos. Tá? Então, você vai ver na revista e corrigida esses acréscimos. Se você quiser estudar a sua Bíblia, uma literatura pura, fidedigna, sem esses acréscimos de copistas, né, bem voltada para o original, você pega e leia a sua Bíblia revista e atualizada, tá bom? A Bíblia revista e atualizada, ela é a Bíblia fidedigna para estudos. Tá? E a Bíblia revista e corrigida, ela é uma Bíblia assim, que facilita a leitura. Tá bom? Eu não estou falando que uma Bíblia é do inimigo, outra de Deus, não é isso. Estou falando para você, se você quiser pegar uma cópia pura para estudo, você pode ali pegar a revista e atualizada, e se você sabe a língua inglesa, a King James, tá bom? Que é a língua ali pura, que não tem o texto recebido, não tem os acréscimos dos copistas. Ok? Tudo certo, gente? Então, vamos agora para a cereja do bolo, que é o Velho Testamento. Por isso que eu deixei o Velho Testamento por último. Vamos lá. Então, o Novo Testamento, ele tem 15.000 cópias para ser comparada, entendeu? A mais próxima, 25 aninhos. Na verdade, é 10. Os caras colocaram 15 aninhos ali para cientista ateu nenhum botar defeito. Gente, não existe nenhuma universidade que contesta isso que eu estou te falando. Não existe. É comprovado. Gente, é comprovado que Jesus existiu. Qualquer ateu em Harvard, na Oxford, em qualquer universidade do mundo, sabe que Jesus existiu. Só que eles não acreditam como se fosse um Jesus divino, em si um Jesus histórico apenas. Então é comprovado cientificamente e arqueologicamente que Jesus existiu. Existem várias literaturas de autores não cristãos falando sobre Jesus. Por exemplo, você vai, Flávio Josefo, um historiador judeu, entendeu? Que não decora isso, que eu esqueci, mas eu acho que é no século V depois de Cristo que esse cara existiu, o Flávio Josefo, super famoso em qualquer universidade do mundo. Ele é um historiador não cristão, ou seja, judeu, e ele deixa bem claro que Jesus existiu. Outras literaturas também. Então, por exemplo, existe muito material de apoio para endossar o Novo Testamento. Você pega ali autores não cristãos, como, por exemplo, Clemente de Alexandria, Irineu, Justino Marte, Tertuliano, todos eles falam de todos os versículos da Bíblia. Para não falar todos, eles deixam de fora apenas 11 versículos de fora. Apenas 11 versículos, ou seja, todos esses autores não cristãos, eles citam o Novo Testamento. Entendeu? E eles citaram esse Novo Testamento no ano de 95 a 110 depois de Cristo. Ou seja, João ainda estava vivo quando esses outros autores citaram a Bíblia. Ou seja, o Novo Testamento ele está extremamente documentado. Nenhum fazedor de xixi e cocô pode falar para você o seguinte: o Novo Testamento é uma farsa. O que você está lendo não foi o que foi escrito. Jesus não existiu. Não tem como contestar isso. Isso é comprovado cientificamente, que Jesus existiu e o que você está lendo foi, de fato, o que eles escreveram, ok? E que na Bíblia, que está escrito revista atualizada, contém 15% de erro, e na revista e corrigida, e na revista e atualizada, não contém erro nenhum. Certo? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo, tia? Alguma dúvida? Sim ou não? Assim?
Beleza, ok. Vamos continuar então para a cereja do bolo, o Velho Testamento. Gente, é o seguinte, até o ano de 1949, nós estávamos iguaizinhos o Platão. Nós tínhamos pouquíssimas cópias do Velho Testamento, e a cópia mais antiga era do século V depois de Cristo. Ou seja, 1.800 anos de lacuna, igualzinho Platão. Era bem naquela fezinha mesmo do fideísmo mesmo, né? Porque em 1.800 anos dá para mudar muita coisa. Então, até 1949, a cópia mais antiga que nós tínhamos do Antigo Testamento, ela tinha 1.800 anos e tínhamos bem pouquinhas cópias. Então, estava bem complexo provar a fidedignidade do Velho Testamento. Até que, em 1949, um adolescente pastor de ovelhas, a aproximadamente 28 quilômetros de Jerusalém, ele estava entediado ali cuidando das suas ovelhas. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, ele ficava mandando o zap para os amigos. Então ele estava literalmente sozinho mesmo ali naquele sol escaldante. Ele resolveu pegar umas pedras e ficar tacando dentro das cavernas, que aquela região tem muitas cavernas. E ele ficava tacando as pedras ali, até que de repente ele escuta um barulho de coisa se quebrando. Um jovem adolescente entediado, sem ter o que fazer, escuta vasos se quebrando. O que ele faz? Ele entra na caverna para ver o que era. Quando ele entra na caverna, ele encontra ali muitos vasos com rolos, pergaminhos, sabe do quê? Do Velho Testamento. O Velho Testamento ali quase que completo dentro ali. E ali depois eles começaram a fazer uma busca pelas outras cavernas e encontraram muitos outros vasos. Por quê? Os essênios, no ano 70, eles esconderam esses vasos com os pergaminhos por causa da destruição de Jerusalém. Olha só que fascinante isso. E aí eles pegaram essas cópias, esses rolos, eles abriram e estava datado no ano 250 antes de Cristo, ok? Estava datado no ano 250 antes de Cristo. E aí eles foram comparar esses rolos com o Antigo Testamento que nós temos hoje, ok? E sabe quantos porcentos de erro eles encontraram? Pasmem, 0%. Louvado seja o nome de Deus, né? 0% de erro. Por quê? Porque os escribas, eles eram conhecidos também como contadores. Quando os escribas, a gente vê na Bíblia, lá os escribas e fariseus, a função do escriba era escrever a Bíblia. Então, eles escreviam muitas e muitas cópias para que não se perdesse a Bíblia, não se perdesse. E era muito difícil, era muito... isso, é isso mesmo, pastor de ovelhas deve ter a profissão mais abençoada, é isso mesmo. Então, o que acontece? Então, era muito difícil. Para você ter uma ideia, se você fosse carregar a Bíblia da época, que é aqueles jarros cheios ali dos rolos de couro, você precisava de uma caminhonete ou de um mini caminhãozinho para você carregar. Era muito difícil ter acesso à Bíblia. Então, o que eles faziam? Eles decoravam livros e livros da Bíblia. Era tão difícil, o manuseio e o acesso à Bíblia, que era proibido você ler em voz baixa. Então, quando você fosse ler a Bíblia, você tinha que pegar e literalmente gritar para que as outras pessoas tivessem acesso à oportunidade de ouvir. E hoje nós temos aí a nossa Bíblia tão fácil acesso no nosso celular e a gente não lê essa Bíblia. Então, era muito difícil, muito complexo. Então, tem esses rolos, eles abriram e lá datava no ano 250 antes de Cristo. Olha só que bênção. Essa cópia ela tinha 200 anos apenas de diferença de quando Daniel escreveu o livro de Daniel. Gente, isso é sensacional. E por que ela tinha 0% de erro? Porque é o seguinte, quando você pega ali, o que os escribas faziam? Eles contavam as letras das cópias antigas ou do original. E, por exemplo, se a letra C dava no meio, tinha que na cópia também dar no meio. Então, depois que eles terminavam, além de conferir erro, eles contavam. Se a letra tivesse numa numeração errada, eles rasgavam e copiavam tudo de novo. Era literalmente um xerox, uma fotocópia.
Então era diferente dos copistas, né? Era diferente dos copistas. Os escribas, eles eram profissionais. Era como se você tivesse tirado uma xerox. E graças a esse trabalho minucioso que eles faziam, hoje, quando eles compararam essa cópia de 250 antes de Cristo, é 0% de erro. Então, ou seja, gente, vou falar uma coisa para você. Você tem na mão o livro mais bem documentado do mundo, que não tem um fazedor de xixi e cocô nesse mundo que pode falar que o que você está lendo não foi o que eles escreveram. Eles não podem falar que Jesus não existiu. Eles não podem falar que o que você está lendo não foi o que Moisés, o que Isaías, o que Samuel escreveram. O que você está lendo foi certinho o que Moisés escreveu. Amém? Gente, é incrível, é incrível. Agora, o que os fazedores de xixi e cocô falam a respeito da Bíblia? Realmente não tem como contestar, Jesus existiu, o que você está lendo realmente foi o que foi escrito, é o livro mais bem documentado do mundo, não tem como contestar isso, mas Jesus apenas foi um profeta, ele não é Deus, e os livros não foram inspirados por Deus. E aí, como é que você sai dessa? Gente, é simples. Aí entra uma coisa chamada profecia. É isso que nós iremos estudar. Por exemplo, existe 426 profecias só sobre Jesus no Antigo Testamento. 426 profecias só sobre Jesus no Antigo Testamento. Olha só que bênção. E aí, o que acontece? O Peter Stone, numa mesa científica, ele pegou apenas 8 dessas 426 profecias e ele foi fazer a fórmula matemática, colocar isso em números, qual é a probabilidade matemática de uma pessoa conseguir acertar 8 profecias num ser humano que vai vir ainda séculos e séculos para frente. Entendeu? Então, ou seja, a cópia mais antiga, ela tem 256 anos antes de Cristo. 256 anos de Cristo. Então, ou seja, como é que a probabilidade matemática de séculos e séculos e séculos antes, alguém acertar apenas 8? Ele fez só 8. Fez só 8 para não humilhar demais os fazedores de Chico. Só 8. Ele não fez com 426. Então, ele pegou 8 profecias dessa. Então, se uma é tá difícil, bom? então, se uma é difícil, duas, você fala já meio... O raio cai 2 vezes no mesmo negócio, né? Uhum. Imagina só 8 ou 400. Não, imagina. Eu vou pegar aqui... eu esqueci aqui de abrir aqui. Vamos pegar aqui. Vamos... Aqui, achei. Achei. Quero falar aqui Aqui, bem bacana. Então, vamos lá. Ele pegou ali as profecias, tá? Abri errado aqui. Aqui, achei. Encontrei. Ele pegou ali. Então, a probabilidade matemática de apenas 8 dessas profecias que você encontra ali, nascido da semente de mulher, você vê ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá bom? Nascido de uma virgem, Isaías 7:14, tá ok? Que seria em Belém, tá? Que seria crucificado, Salmo 2, capítulo 7, descendente de Abraão, Gênesis 22, versículo 18, tá bom? Filho de Isaac, de Davi, Gênesis 21, 12, ok? Que seria da casa de Davi, em Belém, Jeremias 23, 5, nascido em Belém, Miqueias 5, 2, tá? Que Herodes iria tentar matá-lo, Deuteronômio 18, 18, que seria um sacerdote
Salmo 110, 4, tá bom? E aí vai. Tem a profecia em Salmo 2, 6, tem Isaías 32, 22, tem Isaías 43, tem Salmos 22, 1, tem e aí vai. Então, ele pegou apenas 8 dessas 426 e fez a probabilidade matemática. A probabilidade matemática disso acontecer é 1 em 10 elevado à 17ª potência. Na matemática, uma coisa se torna impossível quando vai 1 em 10 elevado à 10ª potência. Já é impossível. A probabilidade matemática disso acontecer, de você acertar 8 profecias numa pessoa que vai vir séculos na tua frente, por exemplo, você consegue adivinhar o preço do pão no ano 3020? Você consegue adivinhar isso? Esse detalhezinho. Agora, imagina adivinhar 8 coisas a respeito de uma pessoa. Aonde ela ia nascer, como ela ia nascer, que a mãe dela seria virgem, como ia morrer, como ia viver, que ia entrar como um jumentinho, que ia ser traído com 30 moedas de prata. 30, fala até o valor. Então, tudo isso, a probabilidade matemática é 1 em 10 elevado à 17ª potência, que isso dá um número de 100 quadrilhões. Para você ter uma ideia, a probabilidade de um meteoro cair na sua cabeça é 1 em 20 mil, tá? E isso é praticamente impossível. Você conhece alguém que morreu de meteoro cair na cabeça? Isso é praticamente impossível. Então, a probabilidade de cair um meteoro na tua cabeça é 1 em 20 mil. A probabilidade matemática de acertar apenas 8, eu não estou falando de 426, estou falando de 8 profecias, é 1 elevado à 17ª potência, que dá um número de 100 quadrilhões. Para você entender como é que é isso, é como você pegar o estado de Minas Gerais, encher ela de moedinha de R$1 até o joelho, o estado de Minas Gerais inteirinho. Aí você pega uma moedinha de Minas, uma moedinha apenas, marca ela e joga, aleatório. Aí você pega uma pessoa, venda os olhos dela, e ela sai andando pelo estado de Minas Gerais, e numa tentativa ela agacha e pega essa moedinha. A probabilidade dela acertar é a probabilidade de uma pessoa acertar apenas 8 profecias numa pessoa que vai nascer a séculos de distância. Impossível. Se você fizer isso no seu quarto, encher o seu quarto de moeda até o joelho e marcar uma, você não consegue pegar numa tentativa. Imagine um estado, não estou falando num bairro, numa cidade, estou falando num estado do tamanho de Minas Gerais. Essa é a probabilidade matemática de a pessoa acertar apenas 8 profecias sobre Jesus apenas. Esse é o livro maravilhoso que nós vamos estudar. Você está entendendo? O livro que nós vamos estudar é um livro mais documentado do mundo. É um livro que, de fato, é provado que tem a iluminação divina, porque ninguém consegue acertar 8 profecias numa pessoa que vai nascer há séculos e séculos e séculos na frente, e acertaram 426. Isso sobre Jesus. E nós vamos estudar agora as profecias de Daniel e Apocalipse. Você está entendendo? Então, é esse livro que nós vamos estudar. São essas profecias que nós vamos estudar. É por isso que eu confio na Bíblia. Eu não tenho fé cega, eu não tenho fideísmo. Eu confio na Bíblia porque ela me dá evidências palpáveis, concretas, de eu acreditar que o que eu estou lendo foi de fato que foi escrito e que ela de fato tem inspiração divina. Porque ninguém, ser humano nenhum, fazedor de xixi e cocô nenhum, consegue acertar 8 profecias em cima de uma pessoa que vai nascer séculos antes, e a Bíblia acertou 426. Você está entendendo o livro que você vai estudar? Você está entendendo a importância da Bíblia? Você está entendendo como Deus te ama? Qual é o livro que ele deixou para você? Você está entendendo as coisas incríveis que nós vamos ver em Daniel e Apocalipse? Então, a gente vê no nosso próximo estudo, sem ser sexta-feira que vem, na outra sexta-feira. Ok? E nós queremos fazer uma votação. Nós queremos fazer o seguinte. Nós queremos saber se é possível, porque vai ser sextas quinzenais, tá bom? Nós queremos saber se nós podemos transferir para domingos quinzenais. Por quê? Não por causa da gente, porque tem 2 ou 3. Deixa eu só voltar aqui. Ó. O Lauro está convencido. Amém? Amém, amém, amém. Porque tem, acho que 2 ou 3 pessoas que só podem participar no domingo. Todos que estão aqui
preferem fazer isso no domingo do que na sexta? Ou preferem na sexta? Só escreve quem não prefere, só escreve um não. Só escreve um não aí primeiro. Peraí, não para quem? Se você não quer mudar para domingo, coloca não. Okay. Se você não quiser mudar para domingo, aí seria domingo quinzenal às 9 horas. Tá bom? Coloca aí não. Já teve um não. Então, se já teve um não, nós não iremos mudar, ok? Nós iremos fazer na sexta-feira mesmo, quinzenal, tá bom? E nós iremos criar um outro no domingo às 9. A gente cria um outro. A gente cria um outro. A gente não tá vai certo? prejudicar. Não vamos prejudicar vocês que não podem e a pessoa que só pode no domingo. Então, fechado. Vamos fazer mais uma vez, então. Vai ser de quinzenal. Então, vão ser 2 sexta-feiras por mês. É totalmente apenas 1 hora cravado. Olha só. Deu 1 minuto, nós vamos orar para encerrar. Vamos orar? Não vai abrir para as pessoas perguntarem? Não, porque vai... 1 minuto. Vamos lá. Pode perguntar, gente. Não, pode comentar. Abrir no final para perguntar. Pode... Bem lembrado, bem lembrado. Fazer algum comentário, lógico. 1 minuto, gente. 1 minuto para perguntar no chat. Ou abrir o microfone. Ou abrir o microfone. Não tem problema, pode abrir. Ok. Louvado seja Deus. Amém. O grupo de domínio de sexta será o mesmo do WhatsApp? Será, né? O que a gente vai ter que o que a gente vai fazer é mandar o link. Gente, esse é o link da sexta. E aí, quem for entrar na sexta, entra no link da sexta, a gente manda o link do domingo. Aí exatamente. A gente pode manter o mesmo grupo. Combinado? Vamos orar. Inclusive, o grupo é mais só basicamente para isso e para perguntas, certo? Oremos, então. Querido Deus, muito obrigado por esse presente incrível que é a Bíblia. Como é gostoso a gente saber de tudo isso. Como é gostoso a gente saber que nós temos na mão o livro mais bem documentado do mundo e que nenhum livro conseguiu ter tanta profecia comprovada assim como nós temos aqui na Bíblia. Muito obrigado por isso. Nos ajude a termos fé e a colocarmos em prática o que nós iremos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sem ser sexta-feira que vem, na outra a gente vai estar falando ali no grupo, tá bom? Então, 2 vezes por mês apenas, gente. Tá bom para vocês, gente? 2 vezes por mês apenas. Dá um joinha. Entendeu? Não tem como não participar de um estudo maravilhoso desse que é a palavra de Deus. Amém? Gente, um beijão para vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Que Deus os abençoe. Ok? Beleza, a gente pode conversar isso lá no grupo e quem quiser participar, quem quiser que seja semanal, aí fale, tá bom? Que a gente faz. A gente, a princípio, são só 2 vezes. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.